Ignorar números é uma das formas mais silenciosas de destruir a própria vida financeira. E o mais perigoso é que muita gente acha que isso não é um erro. Acha que é só falta de tempo, falta de organização ou que depois resolve. Mas ignorar números é uma decisão, mesmo quando você finge que não é. Quando você não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, quanto deve e quanto sobra. Você não está no controle, você está apenas reagindo. A maioria das pessoas vive assim. Elas sentem que o dinheiro some, mas nunca param para olhar os números de frente. Porque olhar números incomoda. Números não mentem, números não passam pano, números mostram a realidade nua e crua. E é exatamente por isso que tanta gente foge deles. Ignorar números é confortável no curto prazo, mas é extremamente caro no longo prazo. Quem ignora números vive no escuro, toma decisões no escuro, gasta no escuro, assume dívidas no escuro, planeja o futuro no escuro e depois se pergunta por que nada melhora. Não melhora porque não existe estratégia sem dados. E não existe decisão inteligente sem números. Perceba uma coisa importante. Empresas quebram quando perdem controle dos números. Negócios fecham porque o dono não sabe margem, custo, fluxo de caixa. E, curiosamente, as pessoas físicas fazem exatamente a mesma coisa com a própria vida financeira. Elas não sabem quanto custa o estilo de vida que escolheram, quanto custa cada decisão emocional, quanto custa cada só dessa vez. Ignorar números cria a falsa sensação de normalidade. Enquanto tudo parece sob controle, o problema cresce por baixo. E quando explode, a pessoa diz que foi surpresa. Não foi surpresa. Foi negligência acumulada. Outro ponto importante. Ignorar números não significa ser ruim de matemática. Significa evitar responsabilidade. Você não precisa ser especialista. Você precisa ser consciente. Você precisa saber o básico. Quanto entra, quanto sai, para onde vai e por que vai. Sem isso, você não tem liberdade financeira. Você tem apenas esperança. E esperança não paga contas. Esperança não constrói patrimônio. Esperança não protege o futuro. Quem decide crescer financeiramente precisa aceitar uma verdade simples. Olhar números dói no começo. Dói porque revela erros. Dói porque mostra escolhas ruins. Dói porque expõe hábitos que você prefere ignorar. Mas esse desconforto é temporário. A ignorância é permanente e muito mais cara. Quando você passa a olhar os números, algo muda. Você começa a perceber padrões. Começa a entender por que nunca sobra. Começa a enxergar onde o dinheiro escapa. E aí, finalmente você pode decidir. Decidir cortar, decidir ajustar, decidir investir melhor, decidir mudar o jogo. Não existe crescimento financeiro sem clareza. E clareza começa nos números. Se você quer mudar de vida, pare de tratar números como inimigos. Eles não estão contra você. Eles estão te mostrando a verdade. Aqui no Cérebro Financeiro, a gente não foge de números. A gente usa números para decidir melhor. Porque dinheiro não é emoção, é decisão.